Pessoal, estamos em mais um grupo de estudos de Go, já gravando aqui. E, bom, como de praxe, vamos para os anúncios, né? Na semana passada não teve gravação, porque falhou o nosso sistema de áudio e a gente, para variar, só conseguia gravar minha voz. Então a gente desistiu de gravar. E foi super animado, pena que a gente perdeu esse, não rolou. Essa semana a gente já está conseguindo, acertamos os problemas de áudio e espero que saia bem. Depois a gente vai ter a surpresa quando o vídeo terminar. Bom, uma coisa que acho que não entrou nos anúncios das últimas semanas foi a nossa nova linguagem de programação, que já está pegando tração, a gente já está se divertindo, que é a Rum, né? Carinhosamente é a nossa cachaça aqui no Brasil, mas enfim. A Rum era a Jin, que era a linguagem que surgiu lá na GopherCon. Claro que ela é escrita em Go, é um Lisp escrito em Go. E a gente mudou de nome porque a gente descobriu que já existia um software em Go bastante popular com o nome de Jin. E aí, para não ter colisão de nomes, a gente mudou para Rum. Tá bem divertido programar a linguagem, tá bem no início. Quem quiser participar, esse é o momento, porque a gente está fazendo coisas como definir a estrutura da linguagem, os motivos das coisas que a gente está fazendo. Enfim, se você sempre quis dar pitaco numa sintaxe, em como as coisas funcionam, esse é o momento. Por exemplo, uma das threads que a gente está conversando aqui, uma das issues, é sobre as palavras reservadas e os operadores. Aqui estão só alguns. Esses daqui são os que eu proponho para o primeiro beta da linguagem, para a gente ter um mínimo de linguagem para brincar. Enfim, vamos ver se a gente consegue atingir esse objetivo. Aí já tem aqui embaixo algumas sugestões, por exemplo, em vez de switch, usar match, que para mim soa mais legal mesmo. Enfim, já teve outras contribuições, por exemplo, o nosso antigo var agora se chama let. Enfim, outra contribuição também foi a exponenciação, que antes não tinha. Tem muita coisa para se divertir. Então, se você quer brincar com uma linguagem nova, tá aí. Depois o link vai estar na descrição do vídeo para você brincar. Bom, esses são os meus anúncios. E hoje, como o pessoal pediu, nós vamos ter o Felipe falando sobre context. Já está o primeiro slide dele aí na tela. Então eu vou passar a bola para ele. Vai lá, Felipe. Bom, basicamente, o que eu vou falar aqui é como Context resolveu um problema da Novell e como a gente usa Context no dia a dia, dar um overview aí sobre Context. Só um adendo, esses slides são o que eu vou usar aqui são os mesmos slides que eu usei para dar a palestra sobre Context na GopherCon Brasil desse ano. Então, por isso a data está dia 17 de novembro. Bom, vou começar aqui. Vou pular essa parte. Bom, essa aqui também. Vamos falar direto sobre context. Bom, para que serve o pacote context? No caso, o pacote context ele serve para controlar deadline, timeout e cancelamento de sinais. Isso tudo no escopo de requisição. Ele é um pacote feito para você usar no escopo de requisição. Fora disso, você consegue usar, mas não é um bom uso disso porque ele ocupa mais memória, porque ele instancia timers para controlar esses deadlines, esses timeouts, e aqui a gente vai ver como é que usa tudo isso. Bom, aqui, para que serve o pacote context? O pacote context nada mais é que ele não tem muita coisa. A única coisa que é exportável dele, que todos os outros pacotes têm acesso, é essa interface aqui bonitinha, que é a interface context, que ela tem como.
parâmetros no método Doni, que retorna um canal de struct vazia. Ele funciona realmente como um sinal. Depois, mais pra frente, a gente vai ver como usar isso. Ele retorna o erro, que é o porquê que esse context foi cancelado e porque ele terminou, porque ele acabou, porque ele deu done. Na verdade, o motivo porque o done ocorreu, o done aí de cima. Tem a função deadline, que ela retorna o quanto tempo falta para aquele contexto expirar, porque alguns contextos têm timers, então para esses contextos que têm timers, o quanto falta para esse contexto expirar. E a função value para você poder, o método value para você poder armazenar valores que você quer passar durante o escopo de requisição entre os handlers, e você consegue armazenar usando essa função value. A gente vai ver mais pra frente como usar. Bom, existem alguns tipos de contexto. O primeiro é o context background, que é o contexto raiz da sua aplicação. Toda aplicação Go, ela tem o context background. De início, ela é a raiz da árvore. Context é armazenado em forma de árvore, então sempre quando você faz alguma alteração no NumPy, ela acaba afetando os outros nós, no sentido de eu removi um nó da árvore, eu removi o NumPy e eu removi todos os filhos. Todos os filhos que ele tiver, e assim sucessivamente. E vocês vão ver que ele ser uma árvore dá umas noções pra gente de como usar os timers e como isso afeta, e como isso ajuda na propagação do contexto entre as coroutines. Então, o contexto background, ele é o contexto raiz da árvore de contexto. Ele não tem função de cancelamento e não tem deadline, ou seja, ele não pode ser cancelado, ele só é cancelado, entre aspas, quando sua aplicação acaba. Bom, a gente tem o contexto o if cancel, que ele precisa de um contexto pai, então ele nunca pode ser a raiz da árvore. Ele tem uma função de cancelamento e não tem deadline. O que significa isso? Eu só vou fazer o meu contexto terminar quando a função de cancelamento é chamada. Bom, a gente também tem o context with deadline, que ele precisa realmente de contexto pai, então ele nunca pode ser o contexto raiz da árvore. Ele tem a função de cancelamento igual ao context with cancel, e ele tem um tempo limite que você seta no time ali, e ele se ultrapassar o tempo limite, esse contexto é cancelado. Ele é chamado a cancel func automaticamente. Basicamente, eu tenho contexto com timeout, que na verdade é o contexto com deadline, só que quando você passa o tempo aqui para o timeout, ele faz o time now mais o tempo de agora mais o tempo que você passou para o context with timeout. Então ele é a mesma coisa que context with deadline now mais duration. Exatamente a mesma coisa. Bom, e a gente tem o context with value, que tem contexto pai, e ele como contexto raiz não tem cancel func, então ele não consegue ser cancelado e não tem deadline. Bom, aí vamos para um exemplo de uso para o context with value. Imagine que a gente tem lá durante a minha requisição e eu preciso, por questões de auditoria, gravar o IP do usuário que requisitou cada ação no meu sistema. Eu não vou acessar o pacote baixo nível para pegar o IP do meu usuário toda vez. É muito mais rápido eu, dentro de um escopo de requisição, armazenar, pegar isso
no meu primeiro momento de necessidade e durante a requisição, todos pegam do contexto, porque é só um get, entre aspas, num mapa. Então, isso é muito mais rápido do que você ficar fazendo a operação diversas vezes o quanto você precisar. Esse é um exemplo de caso de uso do Context with Value. Gente, se eu tiver muito rápido, avisa aí, porque eu de vez em quando eu desinvesto. Bom, aqui tem um exemplo de uso dos outros contextos. Bom, esse exemplo aqui foi retirado de um projeto open source da Novell, que é o GoFN, mas basicamente, só para explicar aqui para vocês, eu, eu recebo eu recebo um contexto, disparo a operação numa outra GoRoutine, eu tenho o canal do próprio contexto que me avisa se ele terminou, e eu tenho um outro canal que eu criei aqui na GoRoutine só para me avisar que a operação terminou com sucesso, ou seja, ela terminou antes de acabar o tempo ou qualquer coisa assim. Então, e aqui eu tenho um select para controlar. Então ele fica esperando ou a operação terminar com sucesso e ela é avisada quando terminar através do canal Done aqui, ou o meu contexto terminou. E aí eu faço a operação, por exemplo, no caso do UFN, de destruir a máquina que estava rodando esse tempo. Aí ou ela durou o tempo limite dela, ou acabou a operação com sucesso. E a gente usou esse context aqui para resolver esse caso de as máquinas não ficarem de pé para sempre nos nossos cenários. Elas têm um tempo para realizar determinada operação e a gente destrói a máquina depois que ela realizou essa determinada operação. Então, uma forma de controlar o tempo máximo foi uma forma fácil. Eu não quero entrar aqui no mérito se é a melhor forma para isso, mas a gente usou aqui para controlar o tempo limite das nossas máquinas de pé do GoFN. E aí, dessa forma, eu consigo controlar através do contexto o quanto tempo eu vou passar fazendo a determinada operação. Aqui eu tenho mais exemplos. Aqui é, no caso, como eu crio o contexto para passar para a operação que vai ficar escutando se o contexto acabou ou não. Por exemplo, aqui eu criei, a partir do contexto background, um contexto com timeout. Então, se aqui, por exemplo, nessa variável tivesse, por exemplo, 2 minutos, o contexto ia durar 2 minutos. E aí, aqui eu passo o contexto, todo mundo que usar aqui o select vai saber quando passou os 5 minutos e fazer cancelar a operação, coisa assim. E o próprio contexto, por ser árvore, ele vai propagar para os nossos filhos. Então, todas as ele vai propagar para os nossos filhos e nossos pais e no pai, todas as Go routines que já forem startadas sendo passado esse contexto vão ser canceladas. Então, dessa forma, ele faz a propagação de todo esse timeout. Bom, só que para usar o context, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode usar ele em qualquer lugar. Primeiro porque ele faz aumentar o uso de memória da aplicação, porque ele usa ele faz embaixo dos panos ele instancia alguns timers
para controlar esses tempos, isso acaba aumentando um pouco a memória da aplicação. E uma outra armadilha que tem no uso do context é que se o contexto pai for do tipo deadline, não adianta eu criar um contexto filho aumentando o tempo, porque o contexto pai é que ele vai manter o tempo do contexto pai por questão de semântica. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não pode criar contextos com timeout a partir de outros contextos com timeout, porque o que vai valer é o do pai. Bom, na verdade, o que eu tinha para falar era isso, porque contexto, na verdade, ele é uma API complexa, mas o conceito que tem por trás é bem simples, que é, na verdade, controlar timeout. Ele é só um pouquinho chatinho de usar. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal? Então, quando eu comecei a ver contexto, principalmente depois das últimas palestras que a gente assistiu, eu fiquei com a sensação que o foco mesmo é servidores web. Ele é feito para você cancelar uma requisição web. Não é muito. Embora a gente consiga usar ele para outras coisas, como a gente está fazendo para controlar o GoFN, eu fiquei com essa sensação que o foco é alguém iniciou uma requisição e desistiu, só que o meu servidor ainda está trabalhando e eu quero derrubar esse trabalho que o meu servidor está fazendo para não ficar gastando recurso do servidor à toa. Você acha que essa visão está certa? Você concorda com essa visão? Você tem outro ponto de vista? Sim, eu concordo realmente com essa visão. E porque existem outras ferramentas para a gente usar fora do escopo de requisição que servem para te dar informações das Go Routines. Inclusive, eu até posso mostrar aqui, que é o. Deixa eu só entrar aqui no GitHub. GitHub. .com. Aí. Deixa eu só entrar no GitHub. Que a gente possa mostrar algumas coisas relacionadas a isso. Deixa eu só pegar o código. Two-Step Authentication pegando no pé de todo mundo. Aí. Tem o Gotomb, que é, na real, mantido pelo Gustavo Niemeyer, que na verdade nada mais é a gente entrar aqui na documentação dele. Ah, legal, API Documentation. Ele te dá informações da GoRoutines. Então ele te dá informações sobre o ciclo de vida das GoRoutines. Isso não tem nada a ver com o escopo de requisição e ele serve só para te dar informações do escopo da GoRoutine e aí você pode usar bem próximo de como o context é usado para saber se aquela GoRoutine está morta e tudo mais e fazer alguma ação. Se ela está viva. Então essa biblioteca é para usar fora do escopo de requisição. O context mesmo foi feito para isso mesmo. Na verdade, um cenário que context foi pensado foi o seguinte: imagine que uma operação que sua requisição HTTP disparou em background está demorando muito tempo. E só que o cliente que está usando sua API HTTP precisa de não quer esperar sua aplicação que está meio lenta terminar. Então ele pode, se você demorar mais que 5 minutos, você me devolve um outro. Eu não. Eu quero cancelar e é um jeito de um cliente controlar o tempo que a sua operação pode demorar.
e você, de alguma forma, não fica gastando recurso computacional do seu servidor, porque o cliente, você terminou a operação, mas não adiantou nada porque o cliente já foi embora, já travou sua aquisição. Então, como Go é pensado para cloud, Context se encaixa muito bem nesse cenário. Porque em cloud, quanto mais processamento você fizer, mais você está pagando. Cloud você paga por processamento, então foi uma forma de eles conseguirem fazer o cliente te falar que você não precisa mais terminar de executar a operação porque eu já cancelei. Felipe, assim, o Context, ele no final cheira a gambiarra mesmo, né? A gente resolver esse problema, não, cara? Sei lá, por que o pessoal de Go se recusa a identificar as coroutines, retornar um identificador para que a gente possa monitorá-las? Qual que é a justificativa? Eu não sei te dizer. O que eu sei é que o Go é bem agnóstico quanto a isso. Ele cria os Go routines, mas ele não sabe que operação as Go routines fazem, porque ele sabe que a operação não terminou, mas isso é o sinal de que chamada de instrução, ele não sabe o que está fazendo, então ele não consegue, tipo, de fato identificar de alguma forma. Se tivesse que fazer o controle, esse controle de identificação é possível, mas como não é uma questão de sistema operacional, uma Go routine, ela pode estar em mais de uma thread. Ou ela pode, ou ao contrário também. Uma Go routine pode estar em mais de uma thread, mas também várias Go routines podem estar na mesma thread. Isso depende do tamanho da Go routine. Não, Então, eu sei, mas, por exemplo, se você pega a Erna, você tem os processos identificados e eles usam um esquema diferente, que Go tem essa valorização de canal, né? Eles querem dar foco no canal. É no processo, e cada processo tem uma fila única de entrada de mensagens. Isso é uma abordagem, é um paradigma um pouco diferente, né? Uma abordagem, mas simplifica um monte de coisas. O Go colocou-se o canal, mas eles se recusam a dar para a gente também a possibilidade de conversar com o processo. Parece que eles não querem que as rotinas fiquem disponíveis. Eu queria entender qual o temor deles disso, que cenário catastrófico, ruim, eles com certeza eles perceberam alguma coisa que a gente não está vendo, né? eu também não sei o que, mas eles devem ter percebido sim. Eu também no começo eu queria muito um PID da GoRoutine, Exatamente, cara. nem que fosse um PID fake, sabe? Que só vale pro Go, não vale pro sistema operacional. Não, mas não iria valer mesmo, né? Porque o Rotini, ele é Ela pode ou não estar no sistema operacional, né? é Mas um enfim, thread de processo. no começo eu senti muita falta disso e eu também não sei o motivo do porquê não, mas eles obviamente têm uma bela resistência com relação a isso. Aí Vale eles até uma entregam pesquisa. esse context, que é complicadinho também, né? Assim, Então, eu acho que o Context deve ter sido uma daquelas. O Context tem cheiro de ter sido como o Packages. Deve ter nascido por uma necessidade interna do Google e aí ficou lá. e foi retirado da faucet, né? Foi muito rápido, aí depois não tinha jeito mais de consertar. Né? Eu gostaria muito que o Packages funcionasse direitinho. Isso ia ajudar. O Packages não, desculpa, o plugin. Eu gostaria muito que o plugin funcionasse direitinho. Para mim seria ótimo. Eu tenho várias situações em que eu usaria plugins, É, mas é ruim, só funciona no Linux e mesmo assim meia boca. Então, e se você procurar hoje nas issues do Google, você vai ver que não tem ninguém trabalhando nisso. Eles estão dizendo, inclusive, que não se sabe se vai sair na próxima versão, porque sabe, para outras plataformas, porque não tem ninguém trabalhando nisso. calma aí. Eu tenho um artigo que eu li hoje do Ross Cox. Esse artigo é um pouquinho velho, ele já é do começo desse ano, na verdade. É de janeiro de 18 de 2017,
que é um repositório onde ele guarda, é um repositório do GitHub, depois posso passar o link, onde ele guarda vários projetos, inclusive esse artigo fala de um monte de coisa, de onde surgiu o necessidade de type alias, que para quem não sabe, o Roscox é o líder de desenvolvimento da linguagem Go atualmente, não é mais o Rob Pike, é o Roscox que está cuidando e tem o papel de líder, inclusive foi falado isso pelo Steve na GopherCon Brasil, e é um repositório onde ele tem vários tipos de projetos para sentir a necessidade. Então, aqui ele cita tipo, de vários aspectos. E um dos aspectos que ele cita aqui nesse artigo é... Cadê context? Aqui, ó, context e best practice. Onde ele fala que context foi adicionado no Go 1.7 para segurar informações de escopo de requisição, como timeouts, estados de cancelamentos e algumas credenciais. Então você tokens que passam pelos handlers e tudo mais. E aí ele fala que isso é imutável, que isso é que isso é só para ser usado no escopo de aquisição, inclusive provavelmente eles removeram algumas coisas do pacote de database SQL que tinha antes de entrar e eles acabaram removendo, aqui ele explica os motivos, e que infelizmente, apesar de ser possível, e a gente faz um uso um pouco errado do contexto. Tem aqui esse pedaço, inclusive posso colocar Cola o URL no chat para mim colocar no grupo de estudos, nas notas. Tá, peraí. Tá, depois do peraí. Vamos contar com a sorte que não tem WhatsApp aberto no Chrome aqui. Ué? Porque... Aí, não, já tá na tela. Pronto. Tem que estar na tela, você tá falando com a gente? Pronto. Olha lá. Beleza, vou deixar, já tem o link nos nossos notes do Então, episódio. assim, contexto é mais para o cliente dar. Eu não enxergo como gambiarra. Na verdade, eu enxergo como context uma solução para problema que quem usa microserviços tem. Quem usa microserviços, em uma requisição, chama bastante serviços para até mostrar o resultado final para o usuário na tela lá no front-end. E você tem o tempo limite para fazer tudo suas operações. Só que você pode controlar os tempos de suas requisições, ou seja, usar a política de fail fast usando esses timeouts, por exemplo. Se a primeira operação demorou mais que 3 minutos e eu sei que eu tenho mais 5 operações que demoram em média 1 minuto cada e... Lógico que eu tô chutando tempos altos, mas só como exemplo. 1 minuto cada e o meu tempo limite de requisição para o usuário é 4 minutos, eu sei que eu não vou conseguir terminar, então eu já falho antes na primeira. Então, muito bom. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar a nossa gravação para a gente ir para o bate-papo, que o pessoal geralmente prefere e fica mais livre para bater papo quando a gente não está gravando. Vamos lá? Então, lá vai.